Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, hoje celebrando uma grande santa da igreja, Santa Mônica. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, do versículo 42 até o versículo 51. Acompanhe comigo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos Santa Mônica, muito conhecida porque é a mãe de um outro grande santo, Agostinho de Hipona. Santa Mônica nasceu na cidade de Cartago, a atual Argélia, em 331. E toda a sua vida foi marcada por ela ser uma mulher muito vigilante na fé. Exatamente disso que fala o Evangelho de hoje. Se você lê todo o Evangelho, eu li apenas um trecho, mas eu recomendo que você leia todo o Evangelho. Jesus vai contar uma parábola depois de ter feito essa exortação aos discípulos. Disse que um servo, o Senhor foi viajar e lhe confiou os seus bens. E ele cuidou muito bem. E um dia o seu senhor voltou e estava tudo em ordem. Então ele deu ainda mais confiança, ainda mais respeito, ainda mais prestígio àquele funcionário. Porém, outro funcionário aconteceu a mesma coisa. O Senhor lhe confiou os seus bens. Mas o empregado, tolamente, começou a pensar: o meu Senhor está custando a voltar. Então, começou a espancar os funcionários, começou a usar de forma errada, começou a beber, começou a destratar, comer à vontade, sem nenhuma regra, sem nenhum respeito, com aquilo que não lhe pertencia. E disse que, em um dia em que ele menos esperava, o Senhor voltou. E ele recebeu o castigo por causa disso. Então, o Evangelho de hoje fala sobre a necessidade da vigilância. Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas nós não sabemos quando, que hora, como vai acontecer. Mas ele aqui nos antecipou. Na hora em que a gente menos pensar, ele pode estar voltando. Por isso que o nosso coração precisa estar sempre atento, como o coração de Mônica. Uma mulher muito constante na oração, uma mulher muito perseverante, uma mulher muito piedosa, uma mulher que à custa de oração, de penitência e de lágrimas, conseguiu a conversão do seu esposo, que era um pagão, do seu filho, que andou por correntes heréticas, o seu filho que vivia uma devassidão moral, que desrespeitava até mesmo a sua fé cristã. E certa vez, quando ia buscar Mônica na igreja, ficava ouvindo as pregações de Santo Ambrósio, até mesmo para questionar. Mas aquela palavra daquele grande santo pregador foi entrando no coração de Agostinho. E ele se tornou uma das maiores colunas da igreja, Santo Agostinho de Hipona, que nós iremos celebrar logo em breve. Mas para que isso acontecesse, Mônica rezou mais de 30 anos pela conversão do seu filho. Então, Mônica é um ícone de vigilância constante. A Santa Mônica é uma mulher admirável porque
porque ela não desistiu, ela não se desesperou. Já imaginou rezar mais de 30 anos, acreditando que em um determinado momento, aquele que era pagão, o seu esposo, aquele filho que até mesmo tinha se tornado herege, vivia uma devassidão moral, se tornariam verdadeiros cristãos. E ela assistiu o batismo de ambos. Santa Mônica morreu na Itália em 387. E nas Confissões de Santo Agostinho, eu tenho essa versão aqui, é um livro que está bem usado. Eu marquei aqui uma frase de Santo Agostinho, dele falando sobre a sua mãe. Ele diz o seguinte, depois que ela morreu: recordava-me da sua convivência, piedosa para conosco, e santamente afável e paciente para comigo, e que de repente me fora arrebatada. Sentia consolação em chorar ante a vossa presença por causa dela e por ela, e também por causa de mim e por mim. As lágrimas que reprimia, soltei-as, para que corressem à vontade, estendendo-as como um leito sobre o meu coração. Então, depois da morte de Agostinho, ele vai manifestar nas suas confissões o grande amor que ele tinha por sua mãe e o quanto ela foi importante na sua conversão, no seu processo de santidade. Então, hoje eu queria falar para todas aquelas pessoas que há muito tempo reza por uma determinada causa, aparentemente impossível. Lembra daquele provérbio que diz: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É exatamente essa constância, essa perseverança que a gente precisa ter na nossa vida de fé. Mônica nos deu esse grande exemplo. E a sua virtude heróica foi exatamente ela ter sido essa mulher tão constante, tão perseverante, tão vigilante na fé. Meu povo, Jesus pode voltar a qualquer momento e nós precisamos estar preparados. Já imaginou Jesus voltar e me encontrar com um coração cheio de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento, cheio de intrigados em cada esquina, com um coração cheio de maldade, de inveja, de ciúme, de preconceito, de desrespeito ao outro? Que nós possamos estar com o coração preparado, como o coração de Santa Mônica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Convido você a curtir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo, a fazer o seu comentário, a marcar seus amigos aqui embaixo, fazer com que essa palavra chegue a mais e mais corações. Esse testemunho de Santa Mônica alcance o coração de tantas mães que muitas vezes está verdadeiramente desesperado, aflito. Que você seja um missionário, uma missionária junto comigo. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.